professor, qual é o que o problema está pedindo, ele vai pensar, poxa, ele não está viajando completamente na questão. Eu não vou dar 0. Entendeu? Então, indica o que o problema está pedindo de desenhos vetores, meio ponto tu já tem. Beleza. Agora, perceba, né, que o TY laranja é justamente a componente vertical desse T que eu estou interessado. Mas, melhor ainda, né, esses dois caras são iguais, não é mesmo? Eles têm que ser iguais por causa da simetria, lembra? Aham. É um triângulo equilátero, na verdade, isósceles. Deixa eu escrever aqui, porque depois tu pode ler, né? As componentes verticais das tensões das cordas são iguais, uma vez que há simetria. Sendo assim, olha só que interessante. Agora vem o ponto, né? Vamos focar nesse lado esquerdo aqui, tá bom? Vamos focar no lado esquerdo. Nós tínhamos esse vetor aqui, vou fazer maior para tu poder enxergar bem. Nós temos esse vetor, se liga. Eu fiz o que seria uma componente aqui vertical, que eu chamei de TY. E também, né, eu desenhei ali uma componente horizontal, que eu chamei de TX. Isso está quase parecendo. Na verdade, eu não chamei de TX, mas eu poderia ter chamado. Isso aqui está parecendo um problema de triângulo retângulo, Pitágoras, coisas do gênero, né? Sim. De fato, é o que a gente vai fazer. Perceba que se eu quiser construir um triângulo, eu preciso fechar esse lado aqui. E esse vetor que eu coloco para fechar esse lado é justamente TY. É o mesmo vetor. Vamos dizer, pelo menos ele tem o mesmo tamanho, né? Mas ele está em um lugar diferente. Ok? Ok. Tá bom. Esse vermelhão aqui é o T. O problema pede valor de T. Agora, se eu souber o ângulo que esse camarada faz aqui com a horizontal, eu posso simplesmente, né, resolver baseado no que eu conheço de seno, cosseno e tangente. Para tu saber isso, né, apesar de ser um negócio que assusta bastante as pessoas no ensino médio, não tem muito segredo. Tu tem que pensar o seguinte, no COCA lá, né, aquelas paradas lá que os professores falam, eu nunca decoro. Mas o que é seno teta? Cateto oposto, certo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se o seno é o cateto oposto, o cosseno é com qual cateto? É, o qual? Qual que você perguntou? Desculpa. Ah, o cosseno É. é com o seno. Não, é com o cateto adjacente, né, cara? Seno é o cateto oposto, cosseno é o cateto adjacente. Não existe outro cateto. Existe o cateto oposto e o adjacente. O seno usa o oposto, o cosseno é o adjacente. Pronto, é isso que tu tem que decorar. Se tu decorar essas duas fórmulas lá da matemática, tu consegue fazer qualquer decomposição de vetor. Você só vai precisar identificar para o teu problema físico quem que é o cateto oposto e quem que é a hipotenusa, no caso do seno. Ou quem que é o cateto adjacente e quem que é a hipotenusa, no caso do cosseno. Claro que isso depende de quem tu está procurando. Por exemplo, vamos olhar para o nosso problema. A gente está interessado em TY para conseguir fazer a conta, não é mesmo? Sim. Daí eu olho para o problema, para o desenho que eu fiz, TY, está aqui. Eu olho para o ângulo, ele está aqui. Aí eu faço uma relação entre esses dois. É aqui que eu tenho que perceber se o cara que eu estou querendo calcular é o cateto oposto ou é o cateto adjacente. Como o ângulo está lá, quer dizer, o ângulo, né, está lá do outro lado do TY, e o TY está lá do outro lado do ângulo, é oposto, tá lá do lado oposto, sacou? Uhum. Então, por isso que quando tu vai trabalhar com TY, na maioria dos problemas desse conteúdo aqui, tu vai trabalhar com cateto oposto, então tu vai usar o seno. Portanto, para a gente conseguir encontrar o valor do TY, é uma ferramenta para encontrar o que o problema está pedindo, que é o T vermelho lá, a gente vai ter que usar essa forma. Então, olha só, acabei de concluir contigo que o TY é o cateto oposto. E a hipotenusa é quem? A hipotenusa é sempre o maior lado do meu triângulo retângulo, né? Então é óbvio que é o vermelho, certo? Certo. Pronto. Portanto, eu acabei de encontrar uma relação com algo que eu conheço,
ty, e algo que eu quero, o t. Na física, tu sempre tem que buscar aquilo que o problema está pedindo. Então, a gente tem que trabalhar logo com o que a gente quer, que é o t. Então, eu acabo de perceber aqui que se eu passar o t que está dividindo para o outro lado multiplicando, né? Vamos ficar com t seno θ, certo? Certo. Alguma dúvida nessa multiplicação aqui? Não. Show. Sendo assim, agora eu posso vir aqui nessa fórmula e depois que eu já discuti que o ty da corda da esquerda é igual ao da direita, né, eu posso fazer até o seguinte, olha só, eu posso apagar esse cara aqui para deixar mais bonito. Posso escrever 2ty, porque ty mais ty é 2ty, certo? Da mesma Certo. forma que R$ 1 mais R$ 1 são R$ 2, ou um coração mais um coração são 2 corações. Como eu tinha um ty mais um ty, vai ter 2ty. É uma forma mais rápida de escrever. E agora, né, no lugar do ty, eu posso colocar que eu acabei de encontrar, que é o ty, uma relação que envolve o que eu estou procurando, que é o t. O ty, na verdade, não me importa muito, quem me importa é o valor do t, que é a tensão da corda, que é o que o problema está pedindo, beleza? Portanto, todo professor de física gosta que vocês, alunos, isolem a letra que o problema está pedindo primeiro, antes de ficar jogando números no problema. Então, vamos isolar o t aqui, ok? Quando a gente isola uma letrinha, a gente sempre tem que passar para o lado esquerdo quem não é ela, né? No caso, tem que passar o 2 para o outro lado, o seno e o p. A gente começa sempre passando quem está somando ou subtraindo, que no caso é o p. Ele está subtraindo, vai para o outro lado somando, né? Troca de sinal, certo? E aqui multiplicando o t, nós temos o 2 e o seno θ. Como eles estão multiplicando, eles vão para o outro lado dividindo. Isolar letra. Alguma dúvida nisso? Não. Show. Então agora, como o problema nos pede o valor do t, a única coisa que a gente precisa para resolver isso é colocar o valor da força-peso e do ângulo. Depois é só jogar numa calculadora e pronto. Tu pode usar a calculadora na prova? Não. Então vai ter que fazer na mão a conta mesmo. Olha só, ele falou o peso. 76, tá vendo? Uhum. Isso. Então, no lugar do peso, a gente vai colocar 76. E ele não falou o ângulo. Isso é um problema? Claro que não. Porque supõe-se que, uma vez que isso é um triângulo isósceles, a gente consegue encontrar esse ângulo. Ok? Ou, não exatamente o ângulo, mas o seno do ângulo. Porque o problema, né, perceba, te necessita utilizar o seno de θ. Se eu soubesse o ângulo, maravilha. Colocava ali e pronto. Mas eu não sei o ângulo. O problema não falou nada além, a não ser, desses tamanhozinhos aí do triângulo, certo? Certo. Sendo assim, meu caro, a gente vai ter que usar esses tamanhozinhos para conseguir escrever o valor do seno. Novamente, baseado na fórmula do seno e nessa relação de triângulo-retângulo aqui, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas como é que a gente vai fazer isso, professor? Ali a gente não conseguia encontrar o valor do seno porque faltavam valores, é verdade. Mas o que acontece é que, apesar de a gente não saber os valores das forças para poder jogar lá no problema e resolvê-lo, a gente sabe a gente sabe isso aqui, olha só. A gente sabe esses tamanhos, ok? Ok. Se a gente sabe esses tamanhos, a gente consegue encontrar o seno e o cosseno. Nós só precisamos ficar atentos ao ângulo que a gente está trabalhando, né? O problema nos falou do ângulo aqui de baixo. E, na verdade, pelo menos eu construí com o ângulo aqui de baixo. Outra pessoa poderia ter construído com outro ângulo. Então, o professor, por exemplo, pode fazer de outra lógica. Mas é aqui que está o bonito da questão, né? Essa questão ela é bem matemática. Ela envolve muitas relações de semelhança de triângulos, ângulos alternos e externos, todas aquelas chatices que a gente aprende lá no 9º ano. Lembra que tinha umas paradas com umas retas, e daí se cruzava duas retas, e daí tu calculava os ângulos, dizia que esses aqui eram iguais, dizia que aqui dava 360, tinha todas umas coisas assim, lembra? Sim. Pois é.
A questão é o seguinte, por esse mesmo processo, eu posso afirmar que o ângulo θ, que é o ângulo que a gente está utilizando no nosso problema, é igual a esse ângulo aqui de cima, tá bom? Tá. Por causa dessa semelhança de ângulos, uma vez que existe paralelismo e interseção das retas. Claro que se fosse para eu te explicar detalhe por detalhe disso, a gente ia ficar a aula toda. Por hora, só acredita em mim, tá bom? Como essa reta é horizontal a essa, né? Então esses ângulos têm que ser iguais, beleza? Beleza. Beleza, então note que o problema está me pedindo o seno do ângulo. Se eu pensar nesse triângulo aqui, eu posso pensar no seno desse ângulo aqui. Que eu estou chamando, que eu posso chamar de θ também, já que eu te argumentei, tu acreditou em mim que esse ângulo aqui é igual ao de baixo. Bem, eu sei que seno de ângulo é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Certo. Agora me diz o seguinte, quem é o cateto oposto, qual é o valor numérico do cateto que é oposto a esse ângulo, que está lá do outro lado do ângulo? 1,2. Perfeito. E quem que é o tamanho da hipotenusa, ou seja, do maior lado desse triângulo aqui? 3. Boa. Tem que ser o de baixo, tu não precisa nem calcular o cara aqui, porque a gente sabe que a hipotenusa é sempre aquele que está oposto ao de 90 graus. E aqui claramente é o ângulo de 90 graus, não é mesmo? Muito bem. Uhum. Então essa conta aqui vai dar 0,4. Deve estar pensando assim, meu, como é que esse professor sabe de cabeça uma conta de divisão com vírgula? Né? Porque aqui é 1,2, certo? Bem, quanto que é 3 vezes 4? 12. Justamente. Como eu estou dividindo 1,2, que vamos dizer assim é 12 com vírgula, a resposta vai ter que dar 4 com vírgula, entendeu? Sim. É uma forma de tu não precisar de continhas, perder tempo com continhas na hora da prova. Então tá, acabamos de descobrir que o seno do ângulo é 0,4, meu jovem. Ou seja, eu posso pegar esse 0,4 e substituir lá na equação que tem o seno. Beleza? Beleza. Aí que em nenhum momento eu descobri qual é o ângulo. Cuidado com os termos. Uma coisa é seno do ângulo, outra coisa é o ângulo em si. Eu não sei qual é o ângulo em si, eu realmente não sei. Eu não preciso saber, eu preciso saber o seno do ângulo. E esse é o problema de vocês alunos, né? Claro, é o meu também, quando eu vou resolver alguma coisa que eu não sei. A gente fica muito preso numa forma de fazer. Né? Eu tenho certeza que a maioria dos teus colegas olhou para esse problema e pensou, poxa, eu não consigo encontrar o ângulo. Então eu não consigo colocar ali no seno e encontrar o seu valor. E, de fato, é impossível encontrar o ângulo. Mas tu não precisa encontrar o ângulo, tu precisa encontrar o seno do ângulo. É o que tu precisa colocar na equação. Então tu sempre tem que focar no que o problema está pedindo. E o que que acontece, né? A gente não faz muito isso desde pequeno na escola. Aquelas tiazinha que ensina a gente a ler e escrever, e a fazer continha, lá no quarto ano, na quarta série, quinta série, essas coisas aí, elas não gostam de matemática também, entendeu? Elas são pedagogas, então elas ensinam a gente a fazer conta de um jeito muito bobo, que a gente não consegue aplicar em nada quando vai precisar resolver um vestibular, por exemplo. E outra, velho, tu disse que quer fazer economia, né? Eu tenho muito aluno de economia na faculdade, porque eles têm que fazer conta lá, não sei se tu sabe, mas tem que fazer conta. É. A economia tem muita coisa teórica, sabe? Mas que não precisa de conta, mas tem coisa que precisa. E é umas contas bem pesadas. É o famoso cálculo diferencial integral. É umas contas extremamente complicadas, tá bom? Bem, não vamos chegar lá hoje, com certeza. Graças a Deus, né? Pensa. É. Se bem que aqui em Portugal, o pessoal estuda essa matéria de faculdade no ensino médio já. E Caramba. para estudar para o ITA, por exemplo, né? Quem quer fazer vestibular do ITA, não é teu caso, graças a Deus, também tem que estudar isso aí para dar uma facilitada. Ó, 95 newtons, encontramos a resposta, tá bom? Tá bom. Show de bola. Percebeu aí, cara? Entendeu os detalhes? Ó, a resposta Entendi. C. Então vamos recapitular, ó. Olha só como um problema bem escrito é diferente, né, cara? Não é que nem aquelas drogas do Enem lá. Eu detesto o Enem, velho. Nossa senhora. E o sistema de redação cada vez mais idiota também. É complicado. Bem, a gente tem um sisteminha preso em equilíbrio,
Ou seja, o somatório das forças é igual a zero. Então, eu desenhei todas as forças aqui, ficou meio coloridinho, e a gente percebeu que, para resolver o problema, será necessário trabalhar só com as forças na vertical. As duas forças de tração, suas componentes na vertical, são igual à força-peso. Tá bom? Foi o que eu escrevi aqui. Daí eu dei um argumento aqui de que, como a gente está falando de decomposição, tem que fazer seno cosseno, tem que entender seno e cosseno, não dá para fugir disso, tá? Não dá para decorar. Tem que olhar o problema e entender o que tá rolando, tá ligado? Não dá para decorar. São poucas coisas que dá para decorar com seno e cosseno. Por exemplo, a força-peso. Ali tu pode decorar. Que a PX é sempre P seno θ e a PY sempre P cosseno θ. Se tu tiver um probleminha de bloquinho caindo num plano inclinado, né, por exemplo. Mas não é o caso dessa prova, que essa prova me parece de equilíbrio de corpos. Blá blá blá, encontrei aqui uma relação então pro T e TY. Joguei lá naquela equação, ficou desse jeito, porque as duas tensões em Y eram iguais, né? Apesar de serem de cordas diferentes, como as cordas eram simétricas, era igual. Isolei o T, agora falta só jogar os números. Percebi que precisava encontrar o seno do θ. Daí eu volto pro desenho e percebo uma relação de tamanhos aqui, que não estava lá de graça. Ele deu tamanho justamente para isso. Para a gente encontrar o valor do seno do θ e já era, beleza? Beleza. Recomendo fortemente que depois da aula tu refaça esse problema, tá? Tá. Tenta fazer assim o máximo possível sem olhar. E daí, se tu precisar, né? Putz, daqui eu não saio, que droga. Daí tu pega e olha, né? Pra tu perceber, tu mesmo perceber qual é a tua dificuldade, entendeu? Quando a gente tá estudando assim por conta própria, às vezes a gente não percebe. É que nem na academia, né? O cara vai lá, faz tudo errado. Se não tiver um instrutor do lado, né? É capaz de se machucar, ou pelo menos não vai ter feito nenhum. Entende o que eu quero dizer? Então aqui é a mesma coisa. Que bom que eu tô aqui para te orientar. Mas numa próxima aula tu tem que me trazer questões que tu tentou fazer e não conseguiu, tá? Tá. Assim eu consigo observar melhor o que tu sabe, o que tu não sabe. Beleza. Ahn, vamos ver se a gente tem um probleminha mais de buenas lá, para eu poder pedir para você fazer pelo menos uma parte. Deixa eu ver aqui. Todos são meio barra pesada nessas tuas listas aí. Bandeirantes é treta, né, velho? Coleginho tenso. É. Ô, louco, tem até uma mola aqui no meio, tô até com medo desse. Ah, tá brabo aqui. Que bom que tu tem tempo pra essa prova. Eu vou fazer o seguinte, cara. Não quero ficar fazendo questão aqui que tu não pode colaborar comigo, então eu vou abrir o meu livro de física aqui, que, na minha opinião, é o melhor do Brasil. Posso até te mandar depois. O pessoal usa aí, tira muita questão de provas. O professor simplesmente copia e cola aqui desse livro. Então é bom fazer as coisas daqui. Ó, equilíbrio de corpo extenso. Será que é isso? Acho que é. Ou não. Sistema de forças aplicadas a um ponto material. Acho que é isso aqui. 3 outros 2. Ô, louco. Tá bem atrás ainda. Só um instante até a gente chegar lá. Opa, chegamos e passamos. Olha só, cara. Aqui tem toda a matéria, tá? Recomendo também que tu dê uma olhadinha. É bem instrutivo isso aqui. Ele dá uma revisãozinha básica de decomposição para esse assunto, né? A utilidade que tu vai ter nesse assuntinho aqui, meu cara. Que é basicamente aquilo que eu tava te falando ali, né? Identificar o seno e o cosseno. Ele vai dar umas outras ideias malucas aí, mas não precisa se preocupar tanto com isso. Agora, depois de todos esses exercícios aqui, a gente pode pensar em alguma situaçãozinha aí, né? Ó, por exemplo, esse aqui é um legal, ó. Não é porque não adianta pegar aquelas questões complicadas se tu não conseguir fazer uma dessa aqui que é mais introdutória, beleza? Eu acho que se tu Beleza. sair dessa aula um pouco mais confiante, poxa, eu consigo já fazer umas continhas. Já é mais legal, já. Do que eu ficar simplesmente te mostrando a resolução lá, que senão vira YouTube, né? E ninguém aprende vendo nada no YouTube. Tipo, se o YouTube resolvesse, né, assim, eu já era médico já, de tanto vídeo que eu vi de doença e tal, tá ligado? A gente tem um espirro, já acha que pegou um câncer, alguma coisa do gênero, assim. Tu entende o que eu quero dizer, né? É necessário que tu faça uma coisa ou outra para tu saber que tu aprendeu mesmo. Determine as trações tendo os seus ideais ABC, sabendo que o sistema está em equilíbrio na posição indicada. Olha só, então, de novo, tu tens que se preocupar com o nó. Esse nó aqui é no nó que vai estar o equilíbrio. Todas as forças que estão ali têm que somadas serem zero. E todas as forças em suas respectivas coordenadas, né? Então,
O que está acontecendo? Olha só, meu caro. Tá esticadinho, beleza? Então tem o peso para baixo, ok? É o que ele está falando aqui. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Beleza. Beleza? Tem um fio esticado para a direita, então tá aqui a força de tração esticada para a direita. E tem um fio esticado na diagonal, tá aqui a força da tração esticada na diagonal. Tranquilidade na quebrada, né? É. Agora, perceba que quando tu tem uma força na diagonal, tu tem que fazer decomposição, não tem jeito. E é o que ele faz aqui, ó. Não são duas forças novas no problema, são as componentes dessa diagonal. Eu até acho que ele devia ter feito colorido aqui essa força, mas nem todo mundo tem o empenho que eu tenho. Então, essa aqui, seno teta, e essa aqui, cosseno teta, são justamente as componentes horizontal e vertical da força TBC, ok? Ok. Show. Então, de novo, pelo mesmo processo que a gente vem conversando aqui na aulinha, né, cara? A gente tem que a soma das forças tem que ser zero em cada uma de suas coordenadas. Então, quando eu olho para a coordenada y, eu reparo apenas duas forças: a TBC sendo teta e a peso. Professor, mas aqui embaixo, não importa aqui embaixo, o que importa é o pontinho, o nó. Esse cara que importa, ponto B. Tá bom? Então, eu Tá posso bom. dizer que em y, eu posso dizer que em y, então, essas duas são iguais. E em x, quem que é igual? O cara que está para a direita e o cara que está na esquerda. TBA tem que ser igual a esse aqui. Porque se a soma delas é zero, né? E essa aqui está para a direita, ela é positiva, essa aqui está para a esquerda, ela é negativa, eu passo para o outro lado e, né, igual a zero. É o que ele está falando aqui, entendeu? Sim. Daí, ó, ele faz a projeção em x aqui, ele fala ó, que TBA é igual a. Eu acho que ele devia ter colocado. Ele escreveu, ele digitou errado aqui as coisas, tá? Tá totalmente digitado errado aqui. Totalmente digitado errado. Mas ele vai escrever simplesmente o seguinte, olha só. TBA igual a TBC cosseno teta. É isso. E daí ele encontra, né, fazendo a continha ali, porque ele deu algumas informações, né? Ele deu a peso aqui, os ângulos. Ele vai conseguir encontrar o valor. Agora aqui também, olha só. TBC, que é. Pô, cara, escreveu tudo errado aqui as coisas, meu, assim fica complicado. Mas simplesmente o somatório de forças igual a zero, tá? Que nem a gente estava fazendo lá antes. E assim Tá. ele consegue encontrar os valores, tá? É simplesmente isso. Então, o que que tu tem que fazer? Fazer um belo desenho aqui das forças e ir igualando elas, tá bom? Então tá Tá bom. bom. Acho que esse probleminha aqui, ele é bem razoável, né? Eu só não gostei dessas coisas mal escritas, velho. Poxa. Caraca, a gente pega pra fazer o exemplo, vem todo zoado dessa forma. Não é possível isso. De toda forma, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar esse negócio aqui pra você, pelo menos só pela parte do desenho, vou mandar pra ti no Zap e eu vou pedir pra você fazer, pra você começar pelo menos, esse problema aqui, tá bom? O Tá bom. primeiro. Então, de novo, tu tem que focar no ponto B, ok? Desenha todas as forças ali no ponto B e gasta bastante papel se tu precisar. Faz as Tá bom. decomposições, faz um desenho bem grande, cara. Os professores, né, a gente já é mais velho que vocês. O que que acontece? Nosso olho já não é tão bom quanto o de vocês. Então, se tu ficar fazendo um desenho muito pequeno, por mais que esteja bonitinho, a gente não vai gostar, porque não dá para enxergar direito. Usa a folha toda se tu precisar. Eu quero que tu use o máximo de folha que tu puder nesse problema, tá bom? Faz um Tá bom. desenhão. Então tá bom. Eu quero que tu comece aí, meu caro, e começa aí. E é isso, tá? Quando tu tiver. Tenta fazer o máximo que tu puder sozinho. Quando tiver alguma dúvida, tu me fala, mas tenta fazer sozinho, tá bom? Tá bom. Eu preciso ir no banheiro rapidinho e na volta tu me diz como é que tá, beleza? Beleza. Show.
E aí, como é que vai essa bela conta? Então, eu montei aqui as forças Uhum. e já coloquei que tem a força peso ali, é de 20 newtons, daí a mesma força para cima, daí eu É fechei o triângulo, perfeito. Essa mesma força para cima se dá devido à componente, né, dessa corda da direita, certo? sim, Perfeito. Aí tu daí eu fechou o fechei o triângulo. triângulo, Hum. daí eu coloquei o ângulo de 90 e o de 60, Ah, legal. Um é 30, o outro tem que ser 60, é verdade. Se é um triângulo retângulo, né? Para fechar é, 180. É isso aí. E aí, consegue daí agora continuar? eu vou ter que usar ou seno ou cosseno para Isso, calcular o. exatamente. Mas assim, foco na física, né? Tu tem que primeiro mostrar que o somatório das forças na componente Y, né, que é a que tu estás me falando, é zero, né? Me manda uma foto aí para eu poder verificar e escrever em cima. Eu acho que fica melhor. Manda uma fotinha da tua conta. Tá, ó, mandei. É, tá usando pouca linha ainda, velho. Poderia usar mais. Tem que fazer bem grande. Ahn, tudo bem. Tu tem que dar nome também para as forças, senão a pessoa fica perdida, tá? Aqui tu tem que indicar que é a força peso. Daí aqui tu Tá, indica que é a força de tração da corda. Vou chamar de T1. Porque agora, como não tem simetria, né, meu jovem? São trações diferentes. Tu não pode chamar sim. de T igual, né, para os dois. E essa aqui é a nossa T2, ok? E certo, tu fez certo ali. Tem a componente vertical, que vem apenas dessa corda, porque essa aqui é só horizontal, né? Como é que essa corda vai colaborar com a força vertical se ela só é horizontal? Não tem como, né? É, Então, é isso. Agora sim. Daí tu pode chamar essa aqui de T1, Y. E como? Daí que vem o ponto, né? O problema está em equilíbrio. Você tem que deixar isso claro na sua mente. O problema está em equilíbrio. Então é por isso que tu pode dizer que TY menos P é igual a zero, entendeu? Daí tu pode certo. igualar as duas forças. Mas vamos focar no que o problema está pedindo, né? Determine as trações de AB e BC. Eu não sei quem é o A e o B, mas eu acho que o A é da esquerda, né? Não, o C é da esquerda. Então, basicamente, ele quer saber quem é T1 e T2, tá? Teu Tá, foco é esse. Tem que encontrar esses caras. Agora, como é que tu vai encontrar? Se tu vai ter que utilizar as componentes, né? Daí já é outra história, mas tu tem que focar no que o problema tá pedindo, beleza? beleza. Beleza, então tu percebeu muito bem que para que essa parada esteja parada, né? Para que essa coisa esteja parada, significa que a força que tá para baixo tem que ser igual à força que tá para cima. Só que uma tá para baixo, tá para cima, elas se anulam, certo? Uhum. Então, por isso que tu pode dizer que. É por isso, veja, é por isso que tu pode dizer que P é igual a T1Y, senão tu não poderia. Se o negócio estivesse se mexendo ou se, né, qualquer outra situação, mas é só porque está parado. Agora sim, tu tens que pensar no triângulo, tá bom? Vamos pensar nesse triângulo que a gente está vendo aqui, né? A gente poderia até fechar aqui se quisesse. Tu está interessado no T1Y e tu conhece o ângulo de 60, muito bem percebido. O teu Y é o ângulo que está oposto. Desculpa, o T1Y é o cateto, é o lado que está oposto ao ângulo de 60 graus ou é o que está adjacente? O adjacente significa ao lado, né? Adjust... Adjacente, exatamente. E daí, se você olhar aquilo que eu lhe enviei, que nós fizemos, né? A gente sabe que o cateto adjacente é cosseno, não é mesmo?
Certo. Então por isso que tu vai usar o cosseno. Pode usar aí, beleza? Tá mais uma tentadinha aí. Beleza. Quando tu encontrar alguma coisa, me fala. Tô no aguardo aqui. Mas eu não tenho o valor de nenhum dos lados. Desculpa, eu falei que você não tem o valor de nenhum dos lados, é verdade, mas você tem o valor da força-peso, concorda comigo? Sim. Pois é. Então tu vai poder dizer que a força-peso é igual àquilo ali. T1Y é igual a peso, né? Isso. E qual é o valor da força-peso? 20 newtons. Pronto, então tu acabou de encontrar que T1Y é igual a 20 newtons, né? Uhum. Maravilha. E você também falou para mim que o T1Y nada mais é que o... Cateto adjacente. Então ele é o T cosseno teta, né? Ou melhor dizendo, o T1 cosseno teta, não é mesmo? Aham. Pronto. Você sabe qual que é. Agora, então escreve aí. Qual que é o valor da peso mesmo? 20, né? É. Então, tu vai escrever que 20 é igual a T1 vezes cosseno teta, certo? Certo. Tu tá querendo encontrar T1, por isso que eu coloquei ali o T1 com uma interrogaçãozinha. Agora, a única coisa que tu precisa saber é qual é o cosseno de 60. Daí, o que resta é isolar o T1 para encontrar o seu valor. E aí, tu sabe qual que é o cosseno de 60? É um daqueles ângulos notáveis lá que a gente tem que decorar. Se não sabe, Cosseno de 60 dá uma procurada aí. é meio? Cosseno de 60 é meio, isso mesmo. Então, se eu não estou viajando aqui na minha análise mental, tu vai ter que escrever que 20 é igual a T1 vezes meio, certo? Certo. Certo. Então agora isole o T1 e me diga qual é a resposta do T1, né? Isolar, você sabe, né? Só deixar o T1 sozinho de um dos lados do igual. Pode ser do lado direito mesmo. É 40 E isso, 40 é o quê? A unidade de newtons. força é newtons, exatamente. Aí, velho, tá voando na matéria, isso aí. Achou o T1. Agora tem que achar o T2, né? Agora tu tem que verificar os vetores ali associados à horizontal, porque a T2 está na horizontal, não é mesmo? É. Isso. Então, vai lá, tenta encontrar a relação para a horizontal. Da mesma forma que eu fiz para a vertical, tu tentas fazer agora para a horizontal.
Eu posso só substituir Bem, eu não sei o que tu quer aquela dizer por substituir, mas o que tu tem que fazer é a soma das forças igual a zero, né? Eu vou fazer um desenho aqui que talvez te ajude, bem. Tu desenhou a componente vertical, mas como a força verde é uma força diagonal, ela também tem uma componente horizontal, certo? Certo. Que eu posso chamar de T1x. Ok? Ok. E essas são as duas únicas forças que agem na horizontal. E aí, o que que a gente pode fazer com elas? Somar com outra força. Tem outra. Qual outra força tu somaria? Estou te dizendo, as únicas forças que estão na horizontal são essas duas. Então, uma é igual à outra, de novo. Tá. Eu fiz, né? Só que na horizontal. Aí pode ser que esteja passando pela sua cabeça. Mas, professor, dessa vez eu não sei nenhuma força. Eu quero achar o T2, né? O que o problema está pedindo, mas eu não sei quem é T1x. Tu tá pensando isso? Não sei quem é. É, mas daí tu olha para cá e repara que ele é o cateto oposto. Daí tu pode estar pensando de novo, mas como oposto se ele está aqui embaixo? É, só que é o igual ao que estivesse aqui em cima, certo? Certo. Então essa é a lógica que a gente usa para poder fechar o triângulo de uma forma mais rápida, mais simples. Senão tu poderia fazer toda a dedução de novo aqui para baixo dos ângulos e tal, mas é melhor já fazer isso diretamente, né? É. Então é por isso que tu pode dizer que o T1 é o T1x, né? É igual ao T1 de novo pela coisa lá de seno, cosseno e tangente e tal, que a gente não precisa se aprofundar mais, seno do θ. A princípio, tu já encontrou qual é o valor do T1, com um pouco de lembrança aí, tu vai saber quem é o valor do seno do θ, e daí tu encontra T2, que é o que falta para resolver o problema, beleza? E o T2 é o cateto oposto? Como assim, velho? Tu só precisa desses dois valores aqui para encontrar ele, cara. Esses dois tu já tem. Quem que é o T1? Me fala aí, tu acabou de encontrar ele. 40. 40. Quem que é o seno do ângulo θ? Bem, o ângulo θ é 60. Qual que é o seno de 60, você sabe? É, seno de 60 Isso. raiz de 3. Sobre 2, exatamente. Pronto, então tu faz essa multiplicação e chega na resposta do T2, sacou? Beleza. Como o problema estava pedindo só quem era teu em T2, pronto.
Note que tu precisou fazer as decomposições e perceber quem que estava associado com o cateto oposto e quem que estava associado com o cateto adjacente. Perceber o que eu vejo que há uma negligência aqui, né? Que é o fato de que como o sistema está em equilíbrio, meu caro, como o sistema está em equilíbrio, e só por causa disso, como esse ponto aqui não se move, a força de cima é igual à força de baixo, e a força da esquerda é igual à força da direita. Tu tem que escrever isso, que essas forças são iguais. Senão, não vai ter como resolver as contas, entendeu? Não tem como Aham. tu achar o T2 pelo T2 sozinho. Tu tem que fazer relações. A relação que a gente fez aqui é porque não se move. Então eu poderia até deixar mais evidente isso aqui, né? Para depois tu pegar e estudar. Pode dizer assim, olha só. Como não se move na vertical as forças em Y se são iguais. E o mesmo pro cara aqui de baixo, olha só. Como não se move horizontal, as forças em X são iguais, sacou? É essa a ideia que tu tem que usar para conseguir escrever equações que te permitam chegar na resposta. Porque tu não vai conseguir, às vezes, só encontrar valores única e exclusivamente com dados do enunciado e dedução de ângulo, tá? Tu vai ter que usar a segunda lei de Newton, que é a lei que diz que a soma das forças é zero quando está parado, para conseguir encontrar tudo o que o problema pedir, beleza? Beleza. Show de bola, meu velho. Então é isso aí, espero ter ajudado, tá? Eu vou te passar esse livro. Tenta refazer os exemplos do livro, porque os exemplos lá que o professor pediu estão muito difíceis ainda. Enquanto tu não conseguir fazer pelo menos essas três aqui, ó, nem adianta ver as do livro lá, porque elas são bem mais complicadas, tá? Desculpa, Tá nem bom. adianta ver as que o do professor passou. Então tenta, né, refazer pelo menos os exemplos aqui e depois dar uma tentadinha nessas. Daí tu pode tentar lá a lista do teu prof. Quando tiver uma horinha livre, eu acho que tu consegue fazer tudo isso. Beleza. Show de bola, meu velho. Espero ter ajudado aí. Precisando é só chamar, beleza? Beleza. Obrigado. Tchau. Eu que agradeço. Valeu!